amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Hoje, segunda-feira, o nosso encontro semanal. E hoje eu estou aqui até na beirada aqui, porque conforme for o papo aqui eu já saio correndo. É, porque hoje tá todo mundo, tipo assim, com raiva. Mas é com raiva mesmo, não é aquela raiva, né? Deixa eu começar lá com quem? Com o doutor lá. O doutor é o homem das leis. Pode ficar mais calmo. Ele pode, às vezes, até nos conformar de alguma maneira. Tudo bem, doutor Wilmo Alves? Tudo bem, presidente? Boa tarde, quase boa noite. Professor Bosco, companheiro Oi, aí, e o presidente de novo. E os internautas que sempre nos prestigiam com a nossa audiência. Bem? Mas estamos calmos hoje. Temos que ficar calmos hoje. Tá bem? Afinal de contas, daqui a 4 anos estaremos novamente passando por isso. Pelos mesmos apertos. Eu não estou dizendo que nós vamos perder de novo, né? Mas vamos passar pela mesma angústia, ansiedade de seleção que não dispara, que não sai, que fica passivamente assistindo o adversário jogar. Pois é, nós vamos falar tudo sobre isso aqui. E eu queria dizer o seguinte, viu? A raiva é tanta, mas a consciência é positiva. Por quê? Porque a gente entende que realmente a nossa seleção, querendo ou não querendo, gente, ela estava, vamos dizer, não muito fraca, mas não era a seleção que dava liga. Então, meu amigo João Bosco, que vai falar agora, falou um negócio muito interessante ontem durante o nosso apito final. Que, enquanto o Brasil jogar desse jeito aí, daqui 20 anos, às vezes a gente consiga em uma Copa América. Mas hoje eu vi Boa tarde, doutor Lúcio Calzito. Boa tarde, comandante. Boa tarde, presidente. Quase noite aqui no escritório do nosso amigo comandante. Mas eu vi uma notícia que me deixou alegre hoje. Eu li que, por decreto, o presidente e o Ministério do MEC criaram a Universidade do Esporte. E eu acho que essa Universidade do Esporte tinha que ser criada um dia depois que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Porque nós precisamos de formação de técnicos em todas as áreas, precisamos de organizadores esportivos em todas as áreas de esporte e precisamos de gestores financeiros de clubes, entidades sociais e clubes recreativos, etc. Porque quem fez isso a vida inteira foi o cara que estava lá na prática, o jogador de futebol, ou foi o cara formado em educação física. A gente não tinha o cara formado em organizações esportivas. Raríssimas exceções. Manuel Gomes Tubino, Inesio Pelamarinho, o senhor deve ter conhecido, porque ele era um cara que gostava demais das Forças Armadas. Então, nós tivemos poucas pessoas com essa preocupação. E me estranha que ontem, depois do jogo, ninguém falou que essa CBF aí, que para mim é muito mais um caça-níqueis do que qualquer outra coisa, criasse uma lei que jogador no Brasil só pode sair depois dos 24 anos. E está acabado. Sabe por que eu falo isso? O Brasil hoje está entre as 10 principais economias do mundo. Nosso problema não é dinheiro. Como é que a gente solta nossos talentos aí com 16, 17, 18, 19 anos? E aí dá no que deu. Os meninos perdem a identidade com o povo, perde a sua
essência da comunidade que ele nasceu, e você vê um time xoxo. É para outro mundo. Aí eu vi times assim, igual que perderam, né? O Paraguai perdeu, o México perdeu, mas olha como é que eles venderam o cara a derrota. E o Brasil Tá aceitou todo a mundo em derrota. casa já passeando, já É isso aí. de férias. E olha aí, eu acho até que o professor tem razão. E com tudo aí que o professor falou, eu fico na imaginação, imaginando o seguinte, e vou até passar essa bola aqui pro Roy, que ele vai chegando aí, dizer que hoje ele está mordido. Mas eu vou passar, o professor falou da faculdade que criaram aí agora do futebol. Esporte. Faculdade do esporte, Nacional dos do Esportes. O Roy, eu sei que você pode até falar sobre isso. Seria então a hora de criar uma seleção permanente, como se fosse um clube? Porque a faculdade não vai formar o atleta, mas ele vai para os clubes e aí vai ter o mesmo vício, vamos assim dizer, de quem está comandando lá os técnicos futuros. Pode falar. Boa tarde, ilustre causídico, Boa tarde. Wilmo Alves. Boa tarde ao comentarista professor, ou professor comentarista, que até hoje eu não consegui descobrir qual dos dois. Boa tarde, presidente. Quase boa noite ao nosso amigo internauta. Bom, existem já países e que pegam esses garotos de 15 anos e colocam num determinado clube da federação para aprender a jogar futebol e aprender tudo sobre o futebol durante a semana. E no final de semana ele vai jogar no clube A, B, C ou D. Pronto. É o recreio deles e jogar uma partida oficial. O resto fica dentro desse clube de alguns países aí. Perfeito. O que acontece é o seguinte: o Brasil não perdeu a Copa ontem. O Brasil perdeu a Copa um dia após a Copa passada. E aí, com a mudança de N técnicos, a bagunça é desorganizada. 2 presidentes. Eu vou colocar por baixo desde o 7-1. E durante o programa eu vou mais a fundo nesse esquema. Enquanto houver isso, o Brasil não vai ganhar Copa nenhuma. Vai levar 5 séculos. Tem 26 anos, né? Nós vamos partir agora para 30 anos. Enquanto jogadores da seleção brasileira, eu já falei isso aqui no Tribuna, forem convocados os que jogam lá fora, que só vêm aqui passear, passar férias e ver a família, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jogador tem que ser convocado os que estão jogando aqui no futebol do Brasil, seja ele em que série for. Por quê? Porque eles vão apresentar serviço, eles vão ter amor à camisa e vão querer mostrar lá fora o valor que eles têm para também ir jogar na Europa. Caso contrário, não vai. O presidente falou, os jogadores que atuam aqui é que vão ficar ouvindo as cornetadas durante muito tempo. Os demais, nem aqui no país voltam. Eles já vieram aqui durante a convocação, já encontraram a família, já mataram a vontade, a saudade, já reviram o clima do Brasil e agora estão passeando lá, certo?
pelas suas, diria assim, pelas cortes d'azur do mundo, pelos locais, presidente, que são aprazíveis, até eles voltarem a se apresentar nos seus clubes. Brasil, ladeira abaixo, também no futebol. Ô, doutor Wilmo Alves, seguinte, antes de começar a Copa, muitos jogadores brasileiros jogando aqui no Brasil, estavam em campo dando sangue para, né, conseguir uma vaga. Começou a Copa e aí mudou totalmente o esquema do Ancelotti. O Carlos, lá do Rio de Janeiro, perguntando aqui, quem errou mais? O time ou o técnico? Faltou, só complementando, doutor, numa entrevista do Ancelotti, ele falou, eu não recebo pressão. É eu que domino aqui, é eu que vou fazer isso. E aí? Sim. Não recebe pressão, mas a FIFA recebe pressão, né? A FIFA recebeu. Inclusive, o senhor falou certo, que ela recebeu a pressão do presidente, que tirou um cartão vermelho do brasileiro deu. Vermelho do jogador norte-americano lá. Então, tudo bem, vamos até admitir que o técnico de qualquer seleção não deva receber pressão, mas tem que ser cobrado. Nós estamos falando disso há muito tempo, Newton, Roy e o professor. Nós estamos falando. Eu sempre defendi que dirigente não tem que escalar time. E cito sempre a equipe do Santos como exemplo de que o roupeiro, o massagista, o médico, o diretor de futebol, o presidente, tem que cobrar. E aí vem a pergunta, Carlo Ancelotti foi cobrado? Nós não sabemos. É verdade que temos que reconhecer que do ponto de vista de preparação de uma boa seleção brasileira, o tempo foi relativamente curto. Ele teve um ano para montar ou para desenvolver o programa da seleção brasileira. É verdade isso. Bem, agora você perguntou se quem errou mais, o técnico ou os jogadores. Eu tenho na minha cabeça o seguinte, ambos erraram. Por quê? Nós, como torcedores, comentaristas de futebol, estamos assistindo ao jogo e estamos vendo onde as falhas estão. Não é assim? Nós estamos vendo onde as falhas estão. E a gente fica preocupado. Por que ele não vai mexer? Por que ele não tira? Por que ele não tira o jogador, o Ryan, e bota o Luiz Henrique? Por que sabe? Fica isso na nossa cabeça o tempo todo. Então, para mim, Newton errou o quê? Os dois. Jogadores, é impossível uma seleção brasileira ontem, naquele jogo de ontem, assistir passivamente a seleção da Noruega tocando a bola ali na intermediária deles, sem que fosse agredida a bola ou a jogada fosse agredida. Não é agredir com falta, mas marcar. Eles tocavam e faziam o que queriam com aquilo ali. É preciso. 3 atos ele fez, eliminou o Brasil. 3 vezes que ele tocou na bola e todos nós sabíamos disso. A nossa secretária lá em casa, Dona Maria, fala que não entende nada, coitado, de futebol, falava a respeito do grandalhão loiro, brancão. Ela falava isso. O gigante viking. Na sexta-feira ela falou isso, antes de ir embora para casa. Tá bem? Então, errou os dois. Para mim, erraram os dois. E eu quero mais dizer uma coisa, Newton. Se verbalizou por aí, jogador, torcedor, a crônica esportiva, de que tem que ser respeitada a camisa brasileira que tem 5 estrelas.
camisa brasileira não ganha, uniforme brasileiro não ganha Copa. Quem vence são jogadores arraigados, um Japão na vida que vendeu caro, o Paraguai que eliminou a Alemanha. Não foi assim? Foi. Perdeu, inclusive perdeu de cabeça erguida, lutando. A gente sentia a garra com que aqueles jogadores iam para jogar. O Brasil não fez isso. Então, Errou os dois. erraram os dois. Só quero complementar dizendo o seguinte, é que o Brasil é pentacampeão, mas nenhum desses jogadores que estava na seleção foi pentacampeão. E seria muito difícil ser, porque já se passaram 24 anos. Então, não tem essa história de que tem que ser respeitada essa camisa aqui. Tem que Hoje ser não tem respeitada. mais. Na minha visão, tem que ser respeitado é o futebol, é a qualidade do futebol que é apresentado. Pode ser pelo Brasil, pelo México. O que o México fez? Vocês viram? Todos nós vimos. O México teve 3, 4 jogos que não levou gol. Não perdeu. Por outro lado, saíram. O Uruguai, logo de cara, a Alemanha, a Holanda, e foi por aí afora. Imagine em Cabo Verde, nós estávamos assistindo, eu tenho certeza que essa bancada assistiu aquilo ali, sabe, com uma admiração daqueles caras jogando aquela bola que jogaram. E por pouco não saíram vencedores. Então, para mim, Newton, pontualmente, erraram os dois. Eu. E falo ainda mais. Eu não sei se eu ainda vou ter uma oportunidade mais no final do programa, que eu quero manifestar a minha Indignação. Tem, doutor. Você vai ter Tá toda bem? a oportunidade do mundo. Hoje isso. nós podemos fazer um programa aqui até de 3 horas. Professor, eu sei que o Roy está até babando aqui para falar, mas eu vou perguntar ao professor. Ele engoliu a seco aí algumas vezes, né? Professor, Pode dentro colocar do- o comandante, não tem problema não, nenhum. eu vou por ordem, pela ordem. Professor, Já dizia quem? Jack Stripador. Jack Estripador. Não. Vamos por Partes. partes. Como dizia lá o escritor lá, né? O Doyle que falava isso. Vamos por parte. Professor, dentro do que o doutor Wilma falou, eu perguntei para eles quem errou mais, o treinador ou o time, né? O treinador que chegou, que foi contratado para comandar o Brasil, ele sabia que ele ia ter só um ano para ele colocar um time para disputar um campeonato. Dentro desse ano, professor, eu sou testemunha, ele nunca repetiu uma mesma escalação. Ponto. Segundo, o treinador, você, senhor, não vou falar senhor, você foi treinador, o diferencial entre treinar uma seleção e um clube. O clube, você tem o jogador toda semana treinando. A seleção é uma reunião aqui, outra reunião ali. O Ancelotti deixou a desejar. Eu, ao contrário do meu ilustre causídico aqui, não é bem ao contrário. Eu discordo que a culpa tem que ser do treinador e do jogador. Para começar, um erro crasso. Nós, aqui que conhece de força militar, de formação militar, sabe o que é um erro crasso. Um erro crasso. A comissão técnica toda, vendo o Vinícius Júnior com a bola na mão, um dos artilheiros
não pode interferir numa hora daquela. Tem que dar força para ele. Porque quem bate o pênalti é quem está melhor no jogo. E, não sei se vocês observaram, depois daquele momento, o Bruno Guimarães sumiu do jogo. Foi o único jogo que ele saiu, eu acho, inclusive. Então, e entrou um garoto lá que, pelo amor de Deus, bom, deixa pra lá, que era também da confiança da comissão técnica. Para mim, vai uma cobertura extra de transformar algumas pessoas que não têm a devida vênia, Juan, Tafarel, qual a formação que esses caras têm de psicologia, de administração, de qualquer curso que diferencie da formação que eles tiveram como jogador de futebol? Ah, não, eles têm experiência. Se experiência valesse, tartaruga vive 500 anos, cara. Aí você foi fundo agora, Você quer alguém com mais experiência do que uma tartaruga? Se virar Aí, ela de cabeça para baixo ali, você tem que ter conhecimento, cara. Então, quando parou, tirou a bola da mão do Vinícius Júnior, que o Bruno Guimarães pegou a bola, eu fiz assim, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu não acredito. Eu fiz assim quando ele fez a dancinha do Neymar. Não. Eu não acredito que você vai tirar um cara que está toda hora cara a cara com o goleiro para bater um pênalti, que decide em fração de segundo e muda de opinião em fração de segundo, coisa que o Endrick, pela falta de experiência, não foi capaz de fazer, para botar um cara que nos últimos 3 anos bateu 3 pênaltis. O Vinícius Júnior não tem um levantamento, mas o doutor me informou aqui que ele bateu 12, fez 7, um para fora e nos outros o goleiro pegou. De qualquer forma, foi mais de 50%. Agora, um cara que só bateu 3, a chance dele tremer na hora de bater é muito grande. Então, se eu fosse presidente da CBF, o único que eu deixaria era o Ancelotti. Inclusive, o filho dele eu demitiria. Só vai ficar o Ancelotti aqui e todo esse staff em redor, rua. E auxiliares, treinador de goleiro, treinador, preparador físico, igual o Juan lá, o supervisor, todos vão ter que trabalhar no Brasil na hora da convocação. Então, é uma série de erros. Quando o companheiro Roy aqui falou, o comandante Roy falou, que a seleção cometeu alguns erros, eu lembrei do erro principal. Só de presidente nessa gestão nós mudamos 3 vezes, né? Era o Caboclo, depois veio o cara da gravata de bicheiro, não era? E depois veio Muito elogiado pelo professor. não, aí veio um cara lá da Federação do Acre, cara. Eu não consigo entender o que um cara da Federação do Acre pode saber de futebol, cara. Aí diz que ele é afiliado do Gilmar Mendes, que tem uma ligação com o Sarney, com o Zequinha Sarney, que já andou aí. Então quer dizer, ei, cara, futebol é um mínimo detalhe. Eu volto a falar, eu estava vendo o jogo, ó, que o Bruno Guimarães tomou a bola do Vinícius Júnior. A partir dali nós começamos a perder o jogo. Porque ao errar o pênalti, o Bruno Guimarães saiu do jogo. E era ele que carregava o Casimiro nas costas.
Então, quer dizer, ó, olha o que o treinador fez. Eu estou culpando não só o jogador. O jogador, treinador. eu acho que ele cumpriu ordens. Eu estou culpando o treinador. O João Gomes errou o meia lá, o 8. Errou o Bruno Guimarães, errou o pênalti, sumiu do jogo. Deixou de ser o auxiliar do Casimiro, que não jogou nada. Até ali estava sendo considerado o principal passador Armador. de bola, armador de bola da Copa do Mundo. Assistência. Aí tirou o Bruno Guimarães, o Ryan, que era assistente de lateral. Aí tirou o Martinelli, que era assistente do Vinícius Júnior e do lateral esquerdo. Então, era um time que tinha mais assistentes do que jogadores, cara. Por quê? Porque os jogadores foram convocados baseado no critério: eu conheço, eu te convoco. Eu não sei como é que você está por aí, eu não te convoco. Isso não é critério para você fazer uma seleção brasileira. E volto a falar, sou contra o critério: o jogador vai para a Europa porque ganha milhões. O Brasil hoje está entre as 10 principais economias do mundo, cara. Então não pode ser um critério que define. Não pode ser um critério que define para onde o jogador vai ou não vai. Tem que estabelecer, como o Roy falou aqui, que tem que estabelecer que alguns países já pegam as crianças com 15 anos e já botam para jogar. Tem que estabelecer que o jogador com menos de 24 anos não sai para o exterior. Porém, A culpa, treinador, comissão técnica e presidente da CBF. todavia, o cobrador de pênalti lá, a hora que foi cobrar lá, o Bruno Guimarães. nem olhou pro goleiro, ele estava nervoso, estava pronto. Mas eu vou aqui com comandante, julgar mais uma pimenta. O Ancelotti, eu falei aqui, perguntei pro professor, ele deu a opinião dele, teve um ano para formar um time. Ele nunca treinou uma seleção, concorda? Nunca treinou. Ele treinou sempre clube. E entre essa seleção e clube tem um abismo muito grande, que é uma coisa você treinar um conjunto de jogadores que você tem toda semana. Jogo a jogo, treino a treino. Né? E outra coisa é você buscar essas peças em outro lugar, que alguns nunca jogaram junto. Né? E, por outro lado, eu queria que você falasse a respeito também com relação ao jogador. A gente até já brincou aqui que essa hora eles estão na praia, não estão nem aí. O jogador brasileiro é que vai receber. O professor até falou um negócio que teria que ter mais jogadores aqui do Brasil. Queria que você, eu queria que você desse uma explanada sobre isso aí. Você tem o tempo que você quiser, porque você é um cara que, né? Vamos lá. Postei de propósito. Quando eu falei que você tem o tempo que você quiser, o professor lá, o doutor, chegou a coçar a cabeça. Pô, nós vamos sair daqui amanhã. Vamos lá. Certo. Falar da politicária que existe na CBF é chover no molhado. Meus companheiros aqui já tocaram em alguns aspectos. Vamos lá. Quanto ao senhor italiano, eu disse aqui no tribuna que não falaria mais o nome dele quando da convocação do Ederson. Existe, até cego enxerga, que neste convite aceito por ele, teve grande parte de status, né? Ó, vou treinar a seleção do Brasil, o futebol que mais vezes ganhou a Copa. E fora a parte monetária. Certo? Então ele aceitou por isso.
sabia que teria, entre aspas, pouco tempo para armar uma seleção e colocar o dedo dele no esquema de jogo. Por isso é que existem as eliminatórias da Copa, para que os países façam-a de laboratório para montar as suas seleções para disputar uma Copa do Mundo. É bem verdade que no Brasil a convocação final gira em torno de 45 dias antes do início da competição. É um tempo exíguo? É. É o menor tempo baseado em outros países? Sim. Mas, meu nobre, meu caro internauta da MNTV Norte, ou melhor, MNTV Net, o que aconteceu? A tragédia não aconteceu ontem. A tragédia nesta Copa aconteceu no jogo contra o Japão. Então ela já estava sendo anunciada. O sinal de alerta, a luzinha amarela, foi acesa. Agora, vou me ater ao jogo de ontem. Quando, aos 2 minutos, nós sofremos um gol e que foi anulado, eu pensei cá com meus botões, hoje não vai ser o dia. E durante todo o jogo, eu tive a confirmação do meu pensamento. O Brasil jogou todo atrás, fechando a intermediária, em função de um único jogador, o seu Haaland. Até aí, se dá algum crédito ao treinador. Então, o esquema que ele determinou para que jogadores brasileiros fizessem em campo foi esse. Antes do programa, eu conversava com o Bosco na redação e existem ordens que não podem ser cumpridas. Dizia meu pai que em 58 o Vicente Feola era treinador do Corinthians e foi guindado à seleção brasileira e ganhamos a Copa. Perdemos a de 54 para a Hungria, mas ganhamos em 58, que tudo que ele falava no vestiário, os jogadores quando subiam para campo, reuniam e diziam nada do que o Feola falou, nós vamos jogar assim, assim e assado. Presume-se isso. Se é falácia, eu estou vendendo peixe pelo preço que comprei. Certo? Então, o Brasil jogou todo o primeiro tempo e mais 15 minutos do segundo tempo, meu caro presidente, na retranca, esperando a Noruega. Futebol, tudo é muito claro, por mais incrível que possa parecer. Quem é o craque do time? Vamos lá. No caso da Noruega, o Odegaard. Então é esse homem a ser marcado. E não o foi, em momento nenhum do jogo. O número 8, o Sandberg, que são colegas, dominaram o jogo inteiro. E o Brasil assistindo a Noruega tocar a bola de um lado para outro, o Brasil recuando, remando para frente, né? O Brasil recuando e a Noruega indo até a intermediária brasileira. A partir daí é que a seleção brasileira começava a marcar. Qual foi a intenção do senhor italiano, treinador da seleção? Roubar a bola e aproveitar a velocidade do Vini Júnior da intermediária adversária para frente. Funcionou? Não.
2 ou 3 lances e olhe lá. O Brasil continuou na mesma toada, recuado e esperando a Noruega chegar, e o meio de campo da Noruega orquestrando o jogo. O 8 e o 10, ou os 2 meias, deitava, rolava, sentava e fazia, acontecia. E o Brasil olhando. E a Noruega girando bola de um lado para outro. E os camisas amarelas correndo atrás e se cansando. Assim acabou o primeiro tempo. Antes, porém, houveram 2 jogadas onde a bola foi passada para o Vini Júnior e que ele teve algum espaço para driblar. Conseguiu. Uma ele chutou para gol. Foi para fora. O outro, ele conseguiu da linha de fundo invadir e tocar a bola para trás para alguém chutar, e não tinha um jogador brasileiro. Só tinha camisa vermelha que interceptaram a bola e tocaram para seus companheiros, e o Brasil continuou olhando. Vamos ao pênalti. A única jogada que o Brasil fez no primeiro tempo e que foi o Casimiro, vejam bem, senhores, foi o Casimiro quem tocou a bola e enfiou para o Gabriel Magalhães, que teve a felicidade de chegar na frente do norueguês, tocar a bola e sofrer o pênalti. Fora isso, o Brasil não fez nenhuma jogada que incomodasse a defesa e muito menos o goleiro norueguês. Vamos à cobrança do pênalti. Segundo informações, meu caro Bosco, ele havia cobrado 3 pênaltis e os convertidos. O primeiro que ele perdeu foi ontem. Por nervosismo ou não, ele telegrafou aonde ia chutar. Até eu, que joguei de meia esquerda, se fosse o goleiro, ia defender aquela bola. A partir daí, o psicológico da seleção, que não estava bom, porque durante o jogo a Noruega teve mais de 60% de posse de bola e o Brasil só 30%, por incrível que possa parecer. O que é que acontece a partir daí? O futebol do melhor jogador da seleção em distribuir e marcar, Gabriel Magalhães, o psicológico dele acabou e ele sumiu do jogo, como bem disse aqui o meu companheiro Bosco. Vamos para o segundo tempo. Continuou no mesmo diapasão. Brasil esperando, veja você, meu caro internauta, certo? A troca da coisa. Em vez de ser a Noruega a esperar o Brasil e jogar nos contra-ataques, ontem o Brasil só fez se defender. O lance do gol. Por que que o lance do primeiro gol aconteceu? Como bem disse o senhor Bosco, o lateral esquerdo Douglas Santos, que me surpreendeu durante os 4 jogos, tinha como auxiliar o Martinelli e faziam um pretenso triângulo com o Vini Júnior. Mas a bola só chegava no Vini Júnior com 1 ou 2 marcadores em cima dele. Em alguns lances ele conseguiu se desvencilhar e sair até a linha de fundo, chegar na lateral da área e tentar passar a bola para o outro companheiro. A partir do momento que o senhor Martinelli saiu do campo, acabou o apoio do lateral esquerdo nosso. O Vini Júnior ficou sem receber bola.
O atacante pela direita da Noruega, por cima é um espetáculo pelo tamanhão dele. Mas da cintura para baixo, verdadeiro perna de pau. Aconteceram 2 lances que ele tentou amortecer a bola no peito e jogou para a lateral. Um outro, ele tentou dominar a bola e saiu pela lateral. Agora, como ele era bem mais alto do que o Douglas Santos, em 4 ou 5 bolas que o goleiro lançava para ele, isso foi a tônica do jogo da Noruega pela direita, ele levava vantagem. Quando o goleiro, como se diz na gíria, quebrava a bola para o lado dele. O gol de cabeça. O mundo inteiro sabe que o Haaland fez 1000 gols dessa maneira e vai fazer mais 3 milhões durante a carreira dele. Teria que se marcar o homem da bola para que não houvesse o cruzamento. Mas não tinha mais. O Vini Júnior nunca foi marcador. Ele ajuda na marcação, tem boa vontade e tal. O Hendrick muito menos. Certo. Eu vou chegar lá, meu caro. A bola foi cruzada. Eu tinha dito em programas anteriores que em cada 10 bolas lançadas na área da Noruega, o Haaland faria 8 gols e perderia 2 bolas. Ele, além de ser grandalhão, de usar o corpo, ele se antecipou ao Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que estava na frente, ficou olhando a bola passar por cima dele. Quando a bola chegou nele, eu falei, gol. E eu gritei gol antes de acontecer. Muito bem, 1-0. A partir daí, pensava-se, meu caro Wilma, que o Brasil ia mudar de figura. Ia passar a morder a bola, ia passar a jogar futebol com raça, com gana. E que não aconteceu. As mudanças que o treinador fez, se em partidas anteriores ele acertou, ontem ele foi de uma infelicidade ímpar. Errou tudo. Colocou o Hendrick para ser o centroavante, porque viu que a Noruega estava toda em cima do Brasil, jogando do meio de campo para a área do Brasil, e que abrir assim espaço. O Vini Júnior pega a bola, faz exatamente o lance que o italiano pensou, e o Hendrick perdeu o gol pela imaturidade, por ser verde, pela bola ter adiantado, por ele ter... Eu acredito que ele assustou com o tamanhão do goleiro, né? O cara daquele partiu de cara com ele, ele assustou, perdeu o gol. Muito bem. Agora, na hora que o treinador assinou o seu atestado de burrice, foi quando colocou o Hendrick na direita, e aí eu vou abrir um pequeno parênteses, porque tem coleguinhas que dizem, não, o erro do Ancelotti foi colocar o Hendrick na direita. Não concordo. Porque o Hendrick se jogava no Palmeiras pela direita, quando tinha um corredor, ou então derivava para a meia direita em direção ao gol. Hendrick nunca foi centroavante. Aí acabou um possível ataque brasileiro em jogadas para a área. Quando se colocou o Neymar nunca foi centroavante. Mas suponhamos que fosse. Não deveria entrar naquele jogo. Por quê? Primeiro, não tem condicionamento físico. Segundo, não tem físico para tombar com os grandalhões noruegueses. E o Neymar queria pegar a bola. Se ele tocou em 4 bolas, tocou muito, meu caro presidente e meus companheiros, e
Se passou uma, passou muito para alguém. Então, quando o Hendrick foi para a direita, que não é marcador, o Danilo sofreu. Porque o Vini Júnior deixou de descer pela esquerda, ou de atacar pela esquerda, onde ele está acostumado, e o Vini Júnior passou a derivar para a meia esquerda dentro da área para fazer dupla com o Neymar. Então o primeiro gol aconteceu dessa forma. O segundo gol, como é que aconteceu? O Danilo já estava cansado. E Danilo já não tem mais aquela idade. 34 anos. Certo. O lado direito da defesa brasileira ficou também exposto por essa situação. No segundo gol, que foi também pela esquerda, ou seja, o lado que o Ryan era auxiliar do lateral direito, Danilo, não tinha. E o Danilo estava cansado. A bola chegou nos pés do grandalhão, meu caro Rio, como chama lá a sua secretária, e ele, com 3 brasileiros a 1 metro dele, dominou a bola, tocou para ter espaço e acertou um chute. Deu sorte? Deu. Pela posição que ele chutou e que a bola entrou. Mas voltando ao Haaland, pegou na bola 3 vezes e fez 2 gols. O pênalti marcado a favor do Brasil, eu não marcaria, porque não houve o gatilho. Mas foi uma espécie de compensação da arbitragem. Aí dá-se a bola para o Neymar. O Neymar cobra o pênalti, até bonito, deslocou o goleiro. E depois vai tirar onda com o goleiro, porque eu sou Neymar. Em vez de correr, pegar a bola e botar no meio de campo. É onde eu ia chegar agora, meu caro Bosquinho. O Brasil na Copa de 58, papai dizia, tomou o gol, Didi pegou a bola dentro do gol, botou debaixo do braço, caminhou até o meio de campo e chamou os companheiros e fizeram o que papai chamou de petit comité. O Brasil ali mudou o jogo e ganhou. O que Neymar deveria fazer, se fosse brasileiro e jogador de futebol pelo Brasil, é ter ido buscar a bola dentro do gol, ignorar o goleiro e voltar, dar saída na bola e tentar, em 1 minuto ou 2 que faltavam, empatar a partida, como o Japão fez isso, e teve uma outra seleção também, que no empatou no último minuto. Exatamente, curtíssimo espaço de tempo, fez o segundo gol, empatou e levou para a prorrogação. Em suma, meu caro presidente e meus companheiros, o Brasil errou por uma série de coisas. E ontem foi covarde contra uma Noruega. Aí, meu caro internauta, você me pergunta, mas Roy, nós jogamos 4 vezes e não ganhamos. Só perdemos uma para ele de 2-1 em 98. Mas em 98, lá na Argentina, o Brasil estava classificado. Será que não ganhar da Noruega pesou? Eu particularmente acho que não. Agora, sempre disse aqui na tribuna, no Tribuna do Esporte, aqui nessa bancada, que eu não acreditava no Brasil e que o Brasil não chegaria às quartas de final. Não sou pitonisa, certo? Não adivinho o futuro. Mas estou no futebol há muito tempo para analisar todo o conjunto. Infelizmente, para a maioria dos torcedores brasileiros, perdemos. Mas eu não estou triste, não estou decepcionado, certo? E nem estou assustado com o que aconteceu. Isso já era esperado.
não por mim, mas além de mim, pela torcida do Flamengo e pela torcida do Corinthians, para não esquecer os dois. Assim, presidente, assim, meu caro internauta, eu vi, entendi e estou explicando, não, fazendo o meu comentário a respeito da desclassificação do Brasil. Deveria ser, para o sofrimento de muitos ser menor, se houvesse acontecido quanto o Japão. Porque o Japão jogou bola. E ontem a Noruega não jogou bola. A Noruega tocou bola, certo? E colocou a seleção brasileira nesse bolsinho pequenininho, para quem fuma, coloca o isqueiro. Eu acho que essa aí foi positiva. Eu acho Mas que dentro da politicagem que ele falou, acho que você também falou, o Ancelotti aprendeu mais ou menos o hino nacional. Na hora da hidratação, o que você falou que na Copa de 58, que o pôs a bola Didi. pôs a bola no braço, fez Sim. aquela reunião. Não sei se vocês notaram, mas na hora da hidratação lá, o Alan conversou com o técnico da Noruega. Daquele momento em diante, o jogo mudou para o cruzamento para o Alan. Mas ele falou, realmente, começou com o técnico. Agora nós estamos esquecendo também que de valorizar o goleiro deles, né, meu? Ele pegou lá 3 bolas, o goleiro está que lá para seria isso. gol. Ele está lá para isso. Sim, mas Nos meus boletins da Copa, eu tenho falado que essa é a Copa dos goleiros. não do Alisson. É. Não foi também. Não, pegou- o Alisson até O que- Alisson fez uma defesa no Ei. final do primeiro tempo lá que Os gols que o Brasil tomou durante essa Copa, nenhuma foi falha do Alisson. O Alisson era ruim de sair do gol e tal, acho que ele aprendeu. Agora, esse por que você tocou aí, me perdoe, passou-me despercebido, o que fez o treinador norueguês? Colocou 2 atacantes descansados para jogar pelas extremas. matou a sobra também. Em cima dos laterais brasileiros, e o Sanderberg e o Odegaard continuaram orquestrando o meio de campo da partida. Você ia falando Depois da análise do comandante e de tudo que o Calzite, o meu amigo Dr. Wilma falou, eu gostaria de falar uma coisa. O Brasil sempre teve os melhores centroavantes do mundo. Lá com Leônidas da Silva, Ademir Queixada, Copa de 54, Copa de 58. O 54 foi o Leônidas, né? Mas não era nascido, não. Eu nasci em 54, mas eu acho que era o Leônidas. O Ademir Queixada foi em 50. Então, do Tite pra cá inventaram a seleção brasileira sem centroavante, cara. Essa seleção não tinha centroavante. Não, e outra coisa, certo? A partir do momento que o Hendrick foi jogar pela direita, quem teria que entrar no jogo não era o seu Neymar, não. Aí foi o tiro no pé que o italiano deu. Teria que ser o Igor Thiago, que é verdadeiro centroavante. Ia Por quê? trombar com os Beck. Por quê? Porque o jogo do Brasil, a partir dali, era chamado chuveirinho na área, para um centroavante, e um centroavante de altura, para tombar com os grandalhões noruegueses. Mas também nada concordo. disso aconteceu. Doutor? O doutor tá doido para falar. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Não, estou ouvindo. Ei, Estou ouvindo. eu queria falar também. Por que não levaram o Matheus pro Cruzeiro nem o Bidon? Aí já é problema de Para aí. empresário. Não, aí não Paulo é. Henrique do Vasco, Não. na ausência do Ó, Wesley. Quem é que fez o papel do Bidon ontem? Foi o Martinelli. Quem fez o papel do Matheus do Pereira. Cruzeiro? Quando ele tirou o Bruno Guimarães, ele botou o menino que ele convocou para o lugar do lateral direito. O Everson. Olha,
E que é a frente de zaga, diga-se de passagem. é volante. Olha, como é que. Eu achei que quem estava fazendo aquelas substituições É o filho era o dele. David. É, o dele. Era o David Ancelotti. Porque não Porque é o possível. Ancelotti já tinha jogado a toalha. Você viu que até uma entrevista do David falando que eles é que assumiram a cobrança de pênalti. Teve essa entrevista, né? Então eu também concordo com você. Eu acho que o Ancelotti perdeu ali. Já, oh, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Doutor, dentro do que eles falaram aí, tudo que eles falaram aí, o Fabinho não cabia nesse time aí. Fabinho tinha que ter. Não entrou no jogo anterior? Por que não entrou ontem? Não, ele e o Luiz Henrique entraram no primeiro Luiz jogo. Henrique- O Fabinho ainda Eu entrou não toquei ontem. no Luiz Henrique para deixar pro final. Luiz Henrique, Fabinho. em vez de Neymar, eu acho que se Fabinho. deixasse ali aquela frente, bota o meninão lá para correr. Porque ele tem uma facilidade muito grande de sair do marcador. Sim. Ele pega 1 metro, 1,5 metros do lateral, da linha de lateral, e consegue sair. Às vezes ele vai até a linha de fundo, corta para trás e consegue cruzar já próximo à grande área. Luiz Henrique tem essa facilidade. E o Fabinho, que é magro, alto, tem um bom domínio de bola. Entrou outro dia contra a equipe da Escócia Entrou duas vezes e não comprometeu. não Contra o comprometeu. Marrocos e contra o Foi. Japão. Poderia ter entrado. Agora, o que o Ederson, que foi convocado na vaga do Wesley, foi fazer ontem dentro de campo? É a pergunta que eu faço aqui para os meus colegas de bancada. A Não tem o substituição foi do menor David Ancelotti. sentido. Não tinha o menor sentido aquele jogador que foi convocado para a lateral direita no lugar do Wesley ter entrado ontem para quê? Para guarnecer a cabeça de área ali. A Noruega não estava tão agressiva em cabeça de área, não. Tanto é verdade que os 2 gols vieram de cruzamento do lado direito, alcançou a cabeça do Haaland, e o outro, ele dominou, o Roy disse bem, ele dominou, ainda teve a chance de dar um toquezinho nela primeiro, antes de bater. Tinha 2 jogadores brasileiros na frente dele ali, praticamente. E a bola na passou frente debaixo dele. das pernas de um. Não, mas o que me. Então, para mim, é o seguinte, o Tec queria era guarnecer mais a cabeça de área brasileira com o Ederson? Não sei. Posso responder o senhor agora? Acho que não precisava disso. Precisava era de uma pessoa para fazer com que a bola chegasse lá na frente. Coisa que não aconteceu. No meu entendimento, me perdoa, presidente, a escalação dos dois, ou seja, do Ederson e do Neymar, deveu-se a dar satisfação da comissão técnica pela convocação dos dois. Ponto. Olha, professor, Eu queria só encerrar aqui. O segundo gol da Noruega foi um balão. E eu tenho 1,70 m. Às vezes eu marco cara de 1,80 m, 1,90 m. Quando o cara é mais alto, a gente combina assim, ó. Eu vou pro choque e você fica na sobra. Foi isso que eu falei, professor, naquela hora ali. Tinha ali. tinha 3 caras marcando. Você deixar um cara que tem quase 2 metros de altura, preparar a bola e uma alavanca, aquela bola ali, ela foi uns 120 quilômetros, cara. Para o cara culpar o goleiro, ele tem que ser muito limitado de futebol. Então, nenhum dos 3 zagueiros nem encostou no cara. foi falha mesmo. E talvez o nervosismo já nessa altura do campeonato já estava contra o relógio, aí desestrutura. Mas você tem que jogar, né? Tem que jogar. Agora eu queria aproveitar e perguntar para a bancada o seguinte, nem sou eu que estou perguntando, é o Jonas Oliveira aqui do DF. A seleção sai fortalecida nesse Mundial? Está com a palavra aí. Doutor, Na minha visão, não. Pelo contrário.
que se pode pensar é, daqui para frente, temos 4 anos, setembro vem aí, já são 2 amistosos que a seleção vai participar. Não tem aqui agora a indicação de quem são essas 2 equipes. Há a possibilidade de ter 4 amistosos, mais para frente um pouquinho. Então, pelo contrário, eu acho, na minha visão, a seleção saiu derrotada desse Mundial, Newton. Na minha visão, saiu derrotada. Por quê? Vai ter que começar tudo de novo. Nada daquilo que foi preparado durante pelo menos o último ano pelo técnico da seleção, que ganha 55,800 milhões de reais por ano. 55 milhões de reais por ano. 12 milhões de euros. Ok? Traduz isso, divide isso, 55,8 por 12 e vê quanto que isso dá. Quanto dá? Por Tá aí, doutor, é que eu acho que o Brasil deveria valorizar os técnicos brasileiros, perdendo ou não perdendo. Gente daqui, gente que vai com raça, ganhando um pouco. A hora de ganhar muito, traz um cara. Mas é jogador eu nem que chego patrocina a isso, Bet. Eu não É a é. CBF que tem patrocínio de Bet. É o contrato da SAF que a Bet ajuda. Aí Então, só para concluir pontualmente, saiu derrotada, saiu muito mais enfraquecido do que quando começou a Copa do Mundo, Newton. Porque quando começou a Copa do Mundo, e se você pegar as gravações que nós temos aí, de 2 meses para cá, quando começou o ensaio de convocação dos jogadores, todos nós, por unanimidade, tínhamos as nossas desconfianças, mas eu disse algumas vezes aqui que tem uma certa dificuldade de separar o Wilmon torcedor do Wilmon comentarista, porque sou brasileiro, mesmo reconhecendo, achando, pensando que a seleção não estava convencendo, com toda a dúvida que eu tinha, como torcedor, eu acabava ficando na esperança que ia melhorar. Não, no próximo jogo vai melhorar. No próximo vai melhorar. E não melhorou nada. Pelo contrário, o jogo de ontem foi pior do que os outros. O que melhorou foi o jogo contra a Suécia e contra o Japão, que também correu risco de levar uma chapuletada, uma pancada do Japão. Eu até Então, acho, doutor. Eu acho que para mim, saiu enfraquecida e que vai ter que começar Tudo de novo. tudo de novo para fazer com que adquira. E com um detalhe, quem não estarão mais nessas Copas? Danilo, Casemiro, provavelmente. Qual? Neymar, Alisson, que fez ontem talvez a melhor partida dele, o Alisson. Talvez Marquinhos, quem sabe Rafinha. Sabe? Não, Rafinha tem 24 anos. Tem 24, tá tudo bem, vai estar com 28 anos. Mas daqui para lá, professor, pode surgir também outros jogadores. Quem pode ser aproveitado? Ryan, Luiz Henrique, Endrick, Vinícius Júnior, que não jogou bem ontem, não. O Mas Bruno tinha Guimarães. 3 marcando ele, né, doutor? Sim, mas Ele pegava na bola, tinha 3 mas, marcando. Ei, mas aí que eu falo que é o erro Sabe? do técnico. Se ele bota um ponta direita lá, vai 2 para marcar o Luiz Henrique, 3 aqui marcando o Vinícius, 2 lá, são 5. Sobra espaço para alguém penetrar, cara. Agora, o Ryan como auxiliar De lateral, de complicado. lateral aí não podia driblar, não podia Concordo fazer com o nada. doutor. Eu, particularmente, a bancada acho que não concorda com isso, mas eu, particularmente, não entraria com Ryan. O Wilmon, ele fez, deu passe, assistência, não sei o quê.
infinitamente, a minha opção era o Luiz Henrique. Porque Sim. tem mais habilidade na condução Abrir da bola espaço. e sair do marcador. Abrir espaço. Abrir espaço. Rabisco. Só para a gente começar, já estamos começando a encerrar o nosso programa, eu vou perguntar para a bancada mais uma coisa, doutor. Vocês concordam com o que o doutor respondeu aí sobre sair mais fortalecido? Eu acho que Para todo, o Jonas, todo jogador que tem mais de 30 anos encerrou a carreira. e os laterais, eu sigo o meu mestre em futebol, Tele Santana. Eu nunca vi o Tele convocar um lateral com mais de 22 anos. Porque o cara tem que ter pulmão. Quem Tchau, que- tchau, tchau, tchau. Concorda? Concordo lá com o colega Wilmo, em partes. Então é Jacques Ah, Treveg, é certo. professor. A seleção. Mas peraí, mas apareceu, viu, comandante, que apareceu aí agora um escritor aí no meio que É o Doyle lá do que tá Sherlock Holmes. tá interpretando. Vamos aí. por partes. Meu caro Watson. É. Então a seleção saiu enfraquecida, não. Saiu destroçada, Isso. certo? Concordo com o colega Wilmo quando ele diz que tem que começar tudo de novo com o novo. Começar tudo de novo com o velho, tem 5 Copas que não vamos a lugar nenhum. Quanto ao Luiz Henrique, ele foi convocado para ser. Para quê? Para ser queimado como foi pela comissão técnica, que deu a desculpa que ele não estava focado no grupo, no jogo. O Romário nunca foi. Conta a história do Garrincha aí pro amigo. O Garrincha reclamando que a Copa do Mundo de 58 demorou muito pouco e que ele andando lá pela Europa, ele viu propaganda da Volkswagen, da Scania, mas não viu das casas pernambucanas. É verdade. E o Garrincha era um alienado mental, cara. Então o que tem a ver o cara rabiscar e saber jogar bola com ele é desligado do jogo? Isso O é conversa Romário pra boi sempre dormir. disse que não era atleta, ele era jogador de futebol. Que não gostava de treinar, né? Exatamente. Não gostava Mas dentro de de treinar. campo resolvia. Qual é o problema do Luiz Henrique que está entrando, procurando a família ou vendo o estádio cheio? Ele, às vezes que entrou, não comprometeu. Na minha ótica, ele é um jogador que foi queimado e que dificilmente vai ser convocado novamente. Pelo Ancelotti. Essa comissão vai ficar aí mais 5 anos. O contrato foi Ele não vai renovado. querer perder essa. Não é? Então, eu acredito que o amazonense lá, não é o nome do presidente da CBF, Chau. o Chau, certo? Que para mim entende muito pouco de futebol. Ele fez um circo na Mas convocação, ele né? Para entende começar. marketing. Ele Ele começou entende mal, marketing. que ele Então, fez veja aquele bem. circo ali. Ele renovou o contrato da comissão técnica, é uma faca de 2 legumes. Poderá dar certo pelo tempo que vai acontecer ou não. Aí o presidente perguntou, mas será que os técnicos aqui, todos os bons técnicos nossos, ou considerados bons, certo? Não deram conta. O Tite foi 8 anos seguidos. O Filipão ganhou uma Copa e na outra levou 7. Portanto, o Ancelotti, como treinador, saiu até sem querer, como treinador de clube, é o maior ganhador de títulos. Agora na seleção, ele sentiu o gostinho que o negócio é diferente e vai ter que aprender, certo? Com a debacle que houve do seu grupo e da sua seleção. Bom, para encerrar o nosso programa, a gente falou muito aqui de seleção brasileira, né, que está num momento, eu não me lembro de quando, eu estou aqui
vocês estão falando e eu estou tentando. Eu me só lembrar lembro aqui. daquela música assim, É. para que eu vejo a seleção brasileira jogar. Lá vai o Brasil, descendo a ladeira. Baiano Moraes Moreira, É. seu frevo. Eu queria. Eu estou pelejando para lembrar aqui, quando foi que mudou o estilo de jogo do Brasil? Que era ponta, era dois pontas. 82. Tinha aquela brincadeira do Jô Soares. Boa Bota ponta também. É, 82. é 82. Não, foi antes. Foi com o Zagallo. Foi Zagallo que tirou o ponto esquerdo. O Zagallo tirou o ponto esquerdo porque ele sempre foi Armandinho. E levou o Disseu, lembra? Que também era Armandinho. né? Andy. E Mas deixa botou o eu- Rivelino como Armandinho em 70. Deixa eu perguntar aqui, já vou começar lá com o doutor, ele já pode dar lá o boa noite dele. Eu vi que ele anotou um punhado de trem ali, mas era só da empregada, né? Não. Tudo que eu anotei aqui, Já foi falado nós falamos aqui Então e a tá gente reprisou. o que estava aí. Reprisou porque a bancada tem que ser dita aí para os internautas, nossos amigos internautas. Nós não fazemos parte de bet, ninguém dá jabá para nós, E e nós essa- somos E isentos. essa bancada que aqui está, em nenhum momento disse que a seleção brasileira ganharia essa Copa com facilidade. Todos nós tínhamos as nossas ressalvas e é só pegar as nossas gravações anteriores aí que nós vamos falar. Eu acabei dizendo que o Wilmon torcedor e o Wilmon comentarista. O Wilmon torcedor acaba acreditando, ele quer, ele não é que confia, mas ele prefere ver o jogo e ter o sentimento de que vai dar certo. O Wilmon comentarista é outra coisa. Tenho as minhas ressalvas. É mais lapidado. Tenho as minhas ressalvas, porque eu tomo sempre como exemplo a atuação da seleção brasileira, que eu tenho a impressão que ela viu durante todo o primeiro campeonato nacional. Este ano deve ter visto o Santos jogar, porque não é possível, né? Não é possível. O time não sai, o time não dispara, o time não agride com a bola o adversário, o time não chega na área, ele sai a passos lentos da zaga intermediária própria, chega no meio de campo e começa a tocar a bola para trás, para Mas trás, para aquele trás. não é o verdadeiro Pois Santos. é. O verdadeiro Não, Santos claro. é o da década de Doutor, 60, tudo bem, 70 e professor, 80. Mas nós temos criticado aqui todos os jogos do Santos. Todos os jogos. Doutor, Porque é isto. E a seleção brasileira fez exatamente a mesma igual o coisa. Santos. Mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte, encerrando o programa, o estilo antigo, os três aí, já encerraram, o estilo antigo, que era dos pontas, era melhor do que o atual para o Brasil? Para mim, você está perguntando? Os três, para encerrar isso, o senhor já Para pode mim, encerrar. infinitamente. E vou citar um jogador que jogava pela ponta. Esquece que jogava no Santos. Ele jogou na seleção brasileira, era um ponta de origem e tinha facilidade de sair do meio de campo com a bola, era meio gordinho, meio forte. Edu dos Santos, Esse jogou bola demais. tinha capacidade, era o verdadeiro ponta de O Santos era Quem? o Tim Esquece, Pelé e Edu. Era? esquece, Mengalvio na Mengalvio. direita. esquece que era um jogador do Santos, mas na seleção ou algum momento jogando pelo Santos, era o característico. Então, eu ainda tenho. Não vamos pensar muito atrás. Quem foi, apesar de ser lateral direito, que chamam de ala, para mim, é lateral que vai e volta. O Cafu. Quem foi o Cafu na Copa de E o ponta 2002? foi o ponta. E era lateral. E o Erles iria
muito parecido com ele. Mas Wesley. ele podia ter Você levado. está falando do Wesley? Podia ter Wesley, levado o Mateuzinho do do Flamengo. Corinthians, que é a mesma coisa. Podia ter levado o PH, que é a mesma Isso. coisa. Aí levou o Everton lá, Então. que entrou e não fez não. Pois Mas é, eu então- gostaria de falar uma então, coisa aqui. Só para concluir. Então é melhor o antigo. Muito, sem saudosismo, Newton. Não precisa ter saudosismo. Porque essa história de eliminar os dois pontas, em algum momento, eles podem fechar perfeitamente. Ué. Sim. Qual o problema? Depende Isso aí, da dinâmica do jogo. Falou tudo, doutor. Tá Obrigado. Eu acho. Deixa eu só complementar. Ele não deu o tchau deles. Ah, sim. Vai mandar um abraço para quem? Um abraço para os torcedores aí frustrados da seleção brasileira, que certamente estão Daqui aí, 4 anos tem mais. estão aí pensando quando é que nós vamos recuperar essa Hegemonia. hegemonia, Essa forma credibilidade de jogar da antigamente. seleção brasileira, tá bem? E vou dizer uma coisa aqui que eu escrevi hoje num site, de que eu estava elogiando uma pequena crônica de um colega nosso que eu nem conheço pessoalmente, e dizendo a ele o seguinte: eu estou com 78 anos, daqui a 4 anos eu estarei com 82 anos, Se Deus quiser. se Deus E quiser. se eu, no fim, permitir. Não é, João Paulo? Mas qual vai ser, colegas de bancada, qual vai ser a minha disposição para ver uma Copa, ou ir a Lisboa, que eu conheço, Buenos Aires, que eu conheço, Montevidéu, que eu conheço, quase fui lá rapidinho e saí, que vão ter 3 partidas, né? Vão ter uma em Buenos Aires, uma em Montevidéu e outra em Assunção, no Paraguai. Embora, É o próximo Copa já? na próxima Copa, embora a Copa seja em Lisboa, aliás, Portugal, Marrocos e a outra eu não me lembro qual é. São 3 países lá, da Europa e da África, e mais 3 jogos em homenagem ao Uruguai, que foi o primeiro campeão, 1930. homenagem 30 e 34, bicampeão. bicampeão, homenagem à Argentina e homenagem ao Paraguai. Tá bem? Os 3 países da América do Sul aqui. Então, um abraço e fiquem com Deus. Desculpe em algum momento, mas nós tínhamos que falar sobre a fragilidade que vimos da seleção brasileira, sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. Tirando algum outro jogador que fez alguma jogada que merecesse, tá? Mas no conjunto, bancada, no conjunto foi ruim, tá bom? Um abraço a todos. Aproveitando então o que o doutor, você também deve concordar com o estilo antigo, que você vive falando, né, no estilo antigo, mas para ter o estilo antigo eu quero jogar uma pimentinha também. Não precisaria de um centroavante? O Pombo daria certo nisso aí? Eu penso que às vezes o futebol total foi lançado. Esse futebol que joga hoje, o nome dele é futebol total, tá? Que ao contrário do que a seleção brasileira fez ontem, o jogo do Marrocos foi brigado palmo a palmo. O jogo do Cabo Verde foi brigado palmo a palmo. Aquilo lá é futebol total. O que o Brasil jogou ontem foi futebol totalmente covarde. É outra coisa. Que o futebol total lançado em 66 e o Brasil de 70 já tinha muito do futebol total. Que a Juventus do Van Basten e do Rudi Gullit jogou no 3-4-3. O Brasil de 70 jogou no 3-4-3. Ao saber, o Tostão abria para a ponta esquerda, o Pelé entrava como centroavante e o Jairzinho fazia o facão. Ah, mas o Tostão não foi um centroavante. Era a função dele naquele jogo abrir espaço para o meia
o Brasil jogava com quantos no meio de campo? Carlos Roberto, Clodoaldo, Gerson e Rivelino. E um atrás Olha, ó, ainda, que era Piazza na aí era o frente central, né? Era o É, central. não. Era o quarto zagueiro. É. Aí, ó, isso só foi visto de novo, 3-4-3, na Juventus, do Van Basten e do Ruud Gullit, que foi o melhor time que eu vi na minha vida. Eu não sei, eu vi o Botafogo também, que pra mim é fora de série. Se o time de 70 jogando 4-4-2, quem botou na cabeça do Ancelotti que 4-2-4 daria certo? Não aguenta, professor. Um meio de campo com 2 não aguenta. Não aguenta. Então, Tá provado isso. Então, para mim, 2 não podem marcar, 4 ou 5. Claro. então, para mim, esse foi o principal erro de todos. E o outro erro foi não levar um jogador que sai daquele negócio do X1 e pisa na bola igual o Odegaard pisava, toca daqui, toca dali, igual o jogador da França faz, o Olise faz, aquele Rabiot faz. Tem um jogador português no Brasil que faz isso, que é o menino lá do Curitiba, o português, não é Juarez, é Então, a gente precisa. português. A gente precisa. Roda o meio de campo. Já viu? Não Quem sei. é que você está falando? Não sei se o Roy vai concordar comigo. Mas ontem, na hora que a gente terminou de fazer o campeonato lá que a gente joga, eu falei assim, ó, ninguém está observando isso. Até ontem estava observando, mas ontem, depois do jogo, observou mais. O Odegaard me lembra muito o Cruyff da Holanda do Carrossel. Ele vai lá na área buscar a bola, ele vai lá na área atacar, ele vai lá na lateral direita, pega a bola, ele vai lá na lateral esquerda. Ele está livre o tempo todo. Sem falar do goleiro também que lança a bola lá no pé do camarada, lá na Quero frente. só citar um exemplo a respeito. Alguns goleiros fazem isso. Quero só citar um exemplo. Ainda já me despedi, mas eu quero citar só um exemplo a respeito do sistema antigo e o sistema novo, não é? Com ponta direita. Quantos lançamentos o Gerson fez na Copa de 70 que caía exatamente ou no peito do Jairzinho ou no pé do Jairzinho, lá na ponta direita, lá no finalzinho. Isso é treinamento, doutor. Pois é. Você viu a bola que eu vi? Não, isso é categoria, cara. Você quer que o Casimiro vai fazer o lançamento do mas Gerson? você viu o Você quer que o lançamento Bruno do- Guimarães vai fazer o lançamento do Gerson? Não vai. É, treinamento. Aí, você viu o lance do Vini para o Hendrick? Aquilo ali é que deveria acontecer durante os treinos, né? Durante ali, ó. Aquela esse é bola, corredor, Aquela Então, bola pra tinha ele. tudo para ser lançado, É. para ser gol. Gol. E eu Ele- vou só dizer uma coisa. Ele errou porque... Ele, canhoto que é claro que nós estamos fora, é tudo muito fácil, né? Mas canhoto que antes daquele toquezinho que ele deu, que a bola acabou saindo um pouquinho, ele é canhoto, era cortar para a direita, o goleiro ia passar. E chutar com o pé direito, porque o gol estava livre. Podia até entrar com bola. Podia entrar com bola. Eu Vale acho tudo. que quando ele alongou a bola, ficou difícil para ele fazer qualquer coisa. Ele se A livrou partir da bola. dali já não dava mais, né? O professor? goleiro já estava muito perto. Roy, acabou, doutor? Acabou? Já? Um abraço. Roy, abraço. despedida, e eu vou acrescentar mais uma coisa. Até acrescentei para o professor que no estilo antigo, que eu acho que você não deve concordar. Foi o estilo que eu joguei. Né? Mas acontece, o doutor falou, o professor falou, que os colaboradores também no meio de campo não digo muito inteligente, mas sabiam Qualificados. aonde eles iriam começar a jogada. Isso, eu até falei para o doutor, requer treinamento. Com certeza. Por que então que hoje não procuram voltar ao sistema brasileiro mesmo de jogar? Fica copiando aí esses europeus aí. Por favor. Você já respondeu. São os treinadores que querem
copiar o modelo europeu. A razão é essa, certo? Tira-se do jogador o direito de fazer uma embaixadinha, certo? De ter individualidade. Não, você vai jogar aqui, vai fazer isso e no máximo aqui. Você viu o comentário do Ryan, né? Ele jogou daquele jeito porque foi em posição da comissão técnica. Exatamente, certo? E aproveitando para me despedir de você, internauta, eu vou mandar um grande abraço para o paraense, o carioca mais paraense que eu conheço, que é o Tadeu, e é o homem que mais entende de Flamengo aqui no Distrito Federal. A você, Tadeu, grande abraço e continue dando aquelas notícias do nosso Flamengo. No resto, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Gostei do quartel de Abrantes. Meu amigo, nós estamos encerrando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Semana que vem a gente já passou esse... começar tudo de novo, como diz o doutor, buscar novos talentos, como diz o professor, e fazer tudo diferente, como diz o meu amigo, o Roy Lacerda, que arrasou aí nos boletins, viu? Parabéns, parabéns. E o professor ontem no final, no apito final, falou tudo o que precisava. Fez até um cara lá de Araxá participar do programa. Pô, Nilton, eu quero falar, como é que chama aí o professor Bosco? Falou tudo aí. Aí eu pus ele para falar, ele não falou nada, ele enrolou tudo, perdeu o estilo, né? Caiu o contato. Duelando a coisa. É aquele jogador que espera o contato vem, aí ele cai e olha pro juiz querendo falta. Doutor, é aquele que foi contratado várias vezes e nunca jogou, só recebia. E era transferido para outro clube. Né? Então, a semana que vem, a gente já volta falando do Campeonato Brasileiro. Ou já não vai voltar? Volta. Já volta. Não temos mais. A Copa acaba agora, gente. E o Fluminense vem com força total. Não. Acho que não. E o Fluminense é até com o Thiago Silva. Não, o Fluminense vem com força total, com Hulk e Hércules. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela sua paciência, por você estar sempre aí participando conosco. Eu até vou justificar, eu esqueci a pauta. Esqueci a pauta em casa, mas tem A angústia era tanta. Todos que mandaram aí a sua participação, eu falarei no próximo programa. Inclusive tem eu não me lembro, eu não pelejei para lembrar o nome dele, que lá no nosso apito final eu falei que o Brasil entrou de sapato alto. Aí ele escreveu lá, Nilton entrou, foi de sapatilha. Foi jogar balé. Um abraço, até a próxima. Deus conosco. Obrigado.